Oi! Hoje a gente vai aprender como a gente cropa imagens, né? Então, como é que a gente faz os recortes e tudo mais. A gente vai ver, essa aula vai ser dividida em duas etapas. Primeiro, uma trabalhando com NumPy e outra com OpenCV, tudo bem? Pois o OpenCV ele trabalha em cima do NumPy, então a princípio a gente tem que entender um pouquinho de como funciona o NumPy. Vamos lá então, né? Vamos aqui, eu tenho um arquivo, tudo bem, vazio, já criado, e vamos importar o NumPy. Caso você não tenha o NumPy instalado, tudo bem, é só você dar um pip install NumPy, que ele vai instalar na sua máquina. A gente vai importar ele como NP, beleza? E aí eu vou criar uma matriz, né? Pois uma imagem, ela é uma matriz de diversos números de 0 até 255 em RGB. E a gente vai trabalhar aqui também com a matriz, só que não em RGB, mas um pouquinho, de uma maneira um pouquinho mais simples. Eu vou criar aqui uma variável chamada matrix, vou chamar o NumPy e vou criar um array, tudo bem? E como uma matriz é um array de arrays, eu vou abrir aqui um array, tudo bem? Então, até para quem não conhece NumPy, eu posso criar um simples array aqui, ou eu posso fazer com que esse array seja feito de diversos arrays, tudo bem? E aí a gente tem uma matriz. Eu vou pegar uma matriz que eu já criei aqui, pois ela é um pouquinho, ela não é grande, mas ia ser um saco a gente ficar digitando isso na mão, certo? Eu tenho o seguinte, eu tenho um array com n arrays dentro, tudo bem? E aí dentro de cada array tem uma numeração que eu estou incrementando de unidade para dezena, centena, blá 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 blá. E a gente vai começar a brincar para a gente poder cropar esses caras, tudo bem? Vamos lá então. Vamos criar um cara chamado cropped. E lembrando que essa representação que a gente tem aqui de uma matriz, ela é igual a uma imagem, tudo bem? Então vamos lá. A gente tem aqui a nossa matriz e eu quero que essa matriz, né, eu quero que me retorne alguns resultados. Vamos começar ali trabalhando com o index 0, tudo bem? Aqui vamos imprimir esse cara que está no index 0, beleza? Então, Python cropped image e ele me traz aqui o seguinte resultado: 1, 2, 3, né? O index 0 do meu array, da minha matriz. Ou seja, ele vai me trazer a linha 0. Aqui a gente vai estar trabalhando com o eixo Y, tudo bem? A gente vai estar trabalhando nas linhas. E aí eu quero também que ele me traga o index 4, tudo bem? E aí ele vai me trazer o resultado 5. Por quê? Porque nossos índices começam no 0, tudo bem? E aí, o meu segundo parâmetro ele vai estar trabalhando no eixo X, tudo bem? Aonde seriam as colunas, né? E aí a gente consegue incrementar um pouquinho aqui, por exemplo, eu quero que você me traga das minhas linhas, eu quero que da linha 0, do index 0 até a linha 2, por exemplo, tudo bem? Ops, perdão, então 0 até 2, usando essa sintaxe aqui de 2 pontos, tudo bem? E eu quero que dentro desse range você me traga a coluna 4, ou seja, no eixo X você me traga o index 4. E vamos ver o que ele apresenta pra gente. Olha só, ele me trouxe do 0 até o index 2, porém ele não trouxe o index 2, tudo bem? Isso é bem importante lembrar, que ele nunca vai trazer o seu último index que você pediu. E a gente pediu aqui para que ele trouxesse, né, a coluna no X de index 4. Então ele trouxe o valor 5 e também o valor 50. Aqui acabou ficando um pouquinho espaçado, mas olha só, nós temos o valor 5 e o valor 50 no index 5, beleza? Aí se eu quiser que ele me traga também da linha 0 até a linha 2
me traga os valores da coluna 4 até, por exemplo, aqui 7, né? Ele vai me trazer todos esses valores aqui, lembrando que ele nunca traz de fato o index 0, ele vai trabalhar do 0 até algo que seja menor que 7, ou seja, o index 6. E aí, o index 6, né, lembrando que a gente começa no 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele vai me trazer os valores da coluna 5 até 7, tudo bem? E aí a gente fez esse recorte aqui, né? Esse recorte aqui na nossa imagem, na nossa matriz, tudo bem? Toda essa forma de trabalhar com matriz do NumPy vai ser igualzinho para o OpenCV. E agora a gente vai ver como é que a gente vai fazer isso, lendo uma imagem, recortando ela e até mostrando alguns outros macetes de recortes, tudo bem? Então, vou apagar esse cara aqui e vou importar o meu... na verdade, eu vou só dar vou só comentar esses caras aqui para que eu possa subir isso daqui no GitHub para vocês. Então, vamos lá. Eu vou importar aqui o CV2 e aí eu vou ler uma imagem, tudo bem? Então, cv2.imageRead. Eu vou ler a imagem opencv.png, beleza? E aí, a gente vai simplesmente começar a cropar essa imagem. Então, vou colocar img aqui. E eu vou criar uma variável chamada cropped, beleza? E aqui ele vai receber o valor dessa imagem. Eu vou até imprimir essa imagem para que a gente possa ver ela, tudo bem? Então, vamos lá. CV image show, beleza? Passar aqui frame, não, isso aqui não é um frame, image, e eu vou passar a nossa img. Eu vou esperar uma tecla para que ele possa prosseguir com o código. Então, wait key, ele vai esperar qualquer tecla, pois eu estou passando para ele comprando 0. E aí sim a gente vai cropar essa imagem. Vamos lá. A gente quer que nos seja apresentado os valores do index 0, ou seja, no eixo Y, que o nosso recorte comece no pixel 100, tudo bem? E ele vá até o pixel 200, beleza? Então, beleza, até o pixel 200. E no eixo X, eu quero fazer o recorte a partir do eixo a partir do pixel 50 até o pixel 300, por exemplo. Tudo bem? E aí a gente apresenta essa imagem pra gente com o image show e um wait key. E depois a gente dá um destroy all windows. Destroy all windows. Beleza? Então, vamos rodar esse código aqui. Python crop image. E aí a gente tem aqui a nossa primeira imagem, né? E quando eu aperto qualquer tipo de tecla, vou apertar, por exemplo, o K, ele apresenta pra gente a segunda imagem, ou seja, ele cropou a nossa imagem e depois ele apresentou ela pra gente, né? E aí, o que a gente tem aqui, né? A gente tem aqui um pedacinho da imagem, dessa imagem aqui, tudo bem? E aí, bem, a gente fez o recorte mais ou menos por aqui, né? E deixa eu apertar uma tecla aqui e tirar esse carinha. E se a gente quiser agora, não só fazer recortes exatos, né? Eu acho que eu vou até fazer um recorte maior aqui só pra gente poder visualizar melhor. Então eu quero que ele vá comece no pixel 100 e vá até o pixel 500, tudo bem? E ele vá do pixel 50
até o pixel 400, por exemplo, tudo bem? E aí, quando eu dou um crop nessa imagem, olha só, a gente tem aqui, essa parte tá um pouquinho melhor de visualizar, né? A gente tem esse recorte. E só que imagine o cenário onde a gente não queira recortar os tamanhos exatos, né? Mas a gente queira recortar uma quantidade de pixels, independente da posição que a gente tá, né? Então, vamos supor que eu quero, a partir de um ponto, vamos supor, no eixo Y, eu quero que ele comece no 100. Essa informação eu obtive ele através de um mouse, eu obtive ele através de um parâmetro qualquer, uma detecção de um padrão específico. Eu quero que, por exemplo, ele identifique o comecinho do olho e recorte 100 pixels à direita, né? 200 pixels à direita, 300 pixels à direita. E como é que eu faço isso, né? Bem, temos nosso ponto inicial que é o Y, certo? E a gente tem o nosso ponto inicial que é o X, que seria 50. E aí, eu não quero que ele vá até o pixel 500, mas eu quero que ele recorte 500 pixels para baixo, a partir do ponto ao qual eu defini, né? Ou seja, eu quero que ele vá até o pixel 600, pois ele começa no pixel 100 e vai 500 pixels abaixo no eixo Y. Mesma coisa para o eixo X. Eu quero que ele comece no pixel 50, beleza? E ele vá 400 pixels à direita. Ou seja, para que ele finalize o seu resultado, o seu recorte, no pixel 450, pois ele começou no pixel 50 e foi 400 pixels adiante no eixo X. E como resultado, ele vai chegar no pixel 450. E como é que a gente faz isso, né? A gente vai fazer o seguinte, definindo os nossos pontos iniciais. Esses pontos iniciais a gente pode ter pego através de alguma feature, algum pré-processamento, né? E aí a gente faz Y, para que ele comece no ponto inicial, no eixo Y, e ele vá até Y mais 500, tudo bem? E a mesma coisa pro eixo X, então eu quero que ele comece no eixo X e vá até o eixo X mais... quanto que era? 400. X mais 400. Tudo bem? Isso também é uma outra prática que você vai ver, que é o seguinte, em Bounding Box, quando eu quero criar uma caixa, né? Eu geralmente tenho aqui o que é nos dados, o que não é nos dados através dos modelos de Deep Learning, é sempre 4 parâmetros. Nós temos o XY inicial e nós temos a altura, né, e a largura. Então nós temos a altura, por exemplo, de 100 pixels e a largura, que é um objeto de 900 pixels, por exemplo. Inclusive eu vou até usar essas variáveis, pois eu quero que nosso recorte comece no pixel 100 e tenha uma altura, né, de 500 pixels. E eu quero que o meu eixo X ele comece no pixel 50, mas ele tenha uma largura de 400 pixels, beleza? E aí a gente simplesmente faz aqui eixo X mais largura e eixo Y mais altura. Esse W e esse H é de rate e right, beleza? E aí, bem, H aqui, né? E vamos pedir para que ele crope a nossa imagem. Então a gente tem aqui, bem, parece que o meu OpenCV deu uma bugadinha aqui, ele apresentou essa imagem esquisita, mas enfim. A gente tem aqui o nosso recorte, que não mudou muita coisa, né? Porque a gente estava trabalhando com números bem próximos. Mas se a gente começar então aqui no eixo X do pixel 500 e a gente for e no eixo Y a gente comece no pixel 300, a gente vai ter um recorte bem diferente. Olha só, né? E aí eu consigo ter a janela sempre do mesmo tamanho, pois a minha altura e a minha largura elas permanecem, porém o meu X e o Y na minha imagem ela acaba mudando, né?
E bem, esse aí é o básico de recortes de imagem, galera. Espero que tenha sido bem útil. A gente vai usar essa feature bastante nos projetinhos que a gente for montar, né? Por enquanto a gente está só apresentando a base, os fundamentos, né? Da visão computacional, de processamento de imagem e tudo mais. E é isso. Muito obrigado. Tchau.